nós iremos abordar as disciplinas ou práticas espirituais. E o nosso roteiro começa hoje com a introdução ao tema e, se eventualmente tivermos tempo, com uma disciplina espiritual. Está bem? Vamos ver conforme fluir a nossa conversa. Se tivermos tempo, avançamos. Senão, teremos certamente mais domingos e mais oportunidades de juntos estudarmos a palavra. E porquê é que as disciplinas espirituais são fundamentais, ou porquê é que eu as considero fundamentais? Nós vivemos nos dias de um ritmo muito acelerado, de muito movimento, de muitas rotinas, de muitos contactos, mas de pouca profundidade. Nós vivemos rodeados de gente, vivemos rodeados de pessoas, mas muitas vezes sozinhos. Os nossos ritmos, as nossas rotinas são ditados pelas máquinas, pelo despertador, pelo relógio de ponto, pelo toque de entrada, pelo toque da saída, pelo motor do autocarro, pelo motor de busca, pelas obrigações profissionais, pelas obrigações curriculares para quem estuda, ou para quem tem para quem tem filhos em idade escolar, pelas atividades extracurriculares. Estamos envolvidos em tantas agendas, estamos condicionados pelas agendas dos mídia, pelo scroll das redes sociais, e tudo isto e muito mais que podíamos acrescentar a esta lista são rotinas e imposições que, em alguns casos, podem ser bons. É bom ter um horário, é bom cumprir um horário. Mas, por outro lado, às vezes estão-nos a levar para vidas mecânicas, vidas isoladas, vidas agitadas e vidas sem valores. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque... E quem é que venceu o mundo? O Senhor Jesus. Amém? Então, nesta corrente onde a superficialidade impera, onde os valores estão a ser corrompidos e nos são vendidas todos os dias, nos entram ilusões pela porta adentro, ilusões de uma vida cor-de-rosa, como se a vida fosse sempre uma comédia romântica daquelas que passam ao domingo à tarde na televisão, em que todos os fins de semana são solarengos e são passados à beira-mar, onde nunca faz frio nem vento, onde a praia é perfeita, onde as iguarias que são apresentadas nunca engordam, onde todos os parceiros são lindos, onde todas as relações são possíveis e onde todas as relações são recomendáveis, em que o sexo é sempre maravilhoso e nunca dói, em que ninguém cheira mal da boca nem dos pés. Isto é só na tela. Ok? E parece que depois que o fim da relação, o fim de um casamento, um divórcio, se resolve com Ben-Hur. Mas não. Vivemos tempos em que os comportamentos desviantes no campo da sexualidade são tratados apenas como uma questão de preconceito versus a vontade própria de alguém e onde se ignora a dor e o sofrimento de uma pessoa trans. Em que basta que cada um se liberte como se fosse resolver os seus problemas saindo do armário ou assumindo publicamente o que quer que seja. Um poema de 1990 que eu vou citar diz assim: a cidade passa por nós adormecida, esgotam-se as drogas para sarar a grande ferida, para a vida que se joga sem nenhuma razão, e o coração aperta-se e o estômago sobe à boca, aquecem-nos os ouvidos como uma canção rouca, e o perigo é grande e a tensão é enorme, afinam-se os nervos até que tudo acorde. Quem é que nunca sentiu um aperto no coração, com o estômago em tensão, com o estômago aqui,
não se identifique com esta escrita. A cidade passa por nós adormecida. Esgotam-se as drogas para sarar a grande ferida. E o coração aperta-se e o estômago sobe à boca. Conhecem este poema? Conhecem. E vocês já o cantarolaram, talvez alguns. É a letra de uma música chamada Gritos Mudos Chamando a Atenção. Sabem. E é um eco. É um eco de uma sociedade onde vivemos. Gritos mudos chamando a atenção. E perante o mundo em que nós vivemos, a incerteza da guerra, da economia, em que parece que o mundo está para colapsar, qual é que é o papel dos cristãos, dos seguidores de Cristo, da Igreja? Qual é que é, irmãos, o nosso papel, o nosso lugar perante tantas incertezas, tantas angústias? Temos medo? Fechamos-nos em copas? Instalamos uma cerca sanitária à nossa volta? Criticamos? Deitamos abaixo? Censuramos? Mandamos todos para o inferno? Qual é que é a tua posição? Qual é que é a minha posição? Qual é que é a tua postura? Qual o teu pensamento acerca deste mundo em que vives? E como é que deve ser o teu posicionamento? É natural ter medo. É natural sentir insegurança perante aquilo que vemos. E é natural sentirmos confusos, duvidosos e, de certa forma, sentir algum desespero perante os gritos mudos que chamam a atenção e que às vezes ignoramos. Mas são legítimas as perguntas. Como é que eu faço com os meus filhos quando na escola impõem ideais contrários à verdade bíblica? Como é que eu argumento com os professores? Como é que eu me posiciono ou argumento relativamente às minhas chefias? E sabe, o pior está para vir. O pior está para vir. E muitas vezes nós somos deparados com quê? Pessoas que se arrogam como Messias, o que por defeito é um anticristo. Aqueles que iam limpar Portugal, afinal têm as mãos sujas. Os que pregam contra o capital, afinal são capitalistas. E nós, Igreja, como é que nós nos posicionamos? Uma hipótese é a ver se nos safamos. Outra hipótese, sermos sal e sermos luz. Vamos até, continuando no Evangelho de João, ao capítulo 17, versículos 15 a 19. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Como sabem, estas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Sabem que contexto, em que momento é que Jesus proferiu estas palavras? Numa oração, num momento de comunhão com os discípulos, de profunda reflexão e de profunda comunhão com o Pai. É quando Jesus está a partilhar esta verdade e está a fazer esta oração a favor dos seus discípulos. E na semana passada nós ouvimos acerca das redes e que as redes precisam de estar consertadas. Sejam as redes dos nossos relacionamentos e particularmente a rede estrutural da nossa vida.
E é bom que nós tragamos à nossa memória e que vamos aprendendo a cada semana, a cada culto, a cada mensagem, que não sejam só mensagens de entrar um ouvido e sair pelo outro. Porque também é importante reter e é importante que a palavra germine no nosso coração. E também uma frase que foi preferida na semana passada é que quando nós não nos sentamos, a vida vai nos sentar. E quando nós não nos sentamos para fazer contas, podemos ter que nos vir a sentar no gabinete do banco para tentar resolver um problema financeiro que teríamos evitado se tivéssemos feito contas atempadamente. Quando não nos sentamos para descansar, podemos ter que nos sentar no consultório médico porque o nosso coração não está a trabalhar como devia. Quando nós não nos sentamos para conversar com os nossos, a vida vai sentar-nos no gabinete do pastor ou do psicólogo, porque já ninguém vai querer conversar connosco. E quando nós não nos sentamos para ouvir a nossa mulher ou o nosso marido, provavelmente mais tarde vamos nos sentar no gabinete do advogado para resolver um divórcio. Como é que nós estruturamos a nossa rede individual? Como é que construímos a nossa estrutura, o nosso esqueleto? Felizmente, há pessoas mais velhas, há pessoas que têm caminhado com o Senhor e há uma igreja que tem feito um percurso e um caminho e nós podemos beber da experiência dessas pessoas, nós podemos beber da aprendizagem dessas pessoas, homens e mulheres de Deus que já caminharam antes de nós, que já buscaram a Deus antes de nós, que já erraram antes de nós e que, tal como nós, são pecadores redimidos, mas cujos alvos das suas vidas foi sempre glorificar a Deus. Amém? E desde os pais da igreja aos dias de hoje, muito conhecimento se tem compilado e se tem escrito acerca das práticas ou das disciplinas espirituais. Mas isso nada serve se for uma leitura académica em que, pura e simplesmente, vamos buscar algumas instruções só para sabermos que aquilo existe. E nesta série de partilhas que nós estamos hoje a iniciar, eu vou usar o termo disciplina espiritual. E como disciplinas espirituais, nós entendemos que são práticas que exercitam a nossa fé, que reforçam a nossa comunhão com Deus e com os irmãos e que transformam o que aprendemos da palavra de Deus em ação. Ok? Vamos recapitular? Então, as disciplinas espirituais servem para exercitar a nossa fé, reforçar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos e transformar em ação aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Ok? E o quadro que eu partilhei no início parece um bocado negro e é realmente negro. E nós não pregamos um evangelho de algodão doce. Nós não pregamos um evangelho cor-de-rosa. Porquê? Porque o evangelho não é algodão doce, nem é cor-de-rosa. Mas o evangelho são boas notícias. Amém? E então nós pregamos essas boas notícias. E as disciplinas espirituais ajudam-nos a libertar-nos da opressão, da escravidão sufocante do espírito do tempo em que vivemos. O Zeitgeist, que é o espírito do tempo, do momento, ok? Que nos sufoca, que nos absorve, que nos condiciona. Mas nós podemos libertar-nos do espírito deste tempo, porque o Espírito Santo foi-nos dado
para nos ajudar nesse processo. Amém? E para quem é que são as disciplinas espirituais? Para todos os que têm anseio por Deus. Para gente experimentada? Sim. E para principiantes? Também. Para aqueles que conhecem e leem e estudam as Escrituras há muitos anos? Sim. E para aqueles que ainda não abriram a Bíblia uma única vez na vida? Mas é para todos. Ok? E as disciplinas espirituais, elas abrem-nos a porta para uma intimidade, uma comunhão com Deus mais séria, mais profunda. E a pergunta que se põe é: tu queres isso? Ou está bom assim? Porque é uma opção. E há quem esteja satisfeito com o que tem. Ok? Mas esta profundidade da vida com Deus está ao teu alcance. Queres? Ou está bom assim? Sabe quando Moisés foi lá ter com o faraó e disse-lhe: deixa o teu povo ir? Moisés respondeu: amanhã. E tudo o que era espaço da casa dele estava cheio de rãs. E ele preferiu ficar mais uma noite com as rãs. Disse: amanhã. E nós muitas vezes adiamos e continuamos com a nossa casa cheia de rãs, encharcada de sapos. E é essa profundidade que nos vai permitir olhar para o mundo em que nós vivemos da mesma forma que o Senhor olha, da mesma forma que o Senhor se constrange, mas não se amedronta. Vocês conseguem imaginar o nosso Deus aflito e com medo do que está a acontecer, do colapso da economia? Não. O Senhor não se assusta com os migrantes. O próprio Senhor foi um migrante. O próprio Senhor foi exilado, teve que fugir para o Egito, em criança, nos seus pais. O Senhor não se assusta, não se amedronta. Constrange-se com o sofrimento, constrange-se com a dor. No seu livro A Celebração da Disciplina, Richard Foster, o autor, identifica 11 disciplinas espirituais e agrupa-as em 3 grupos. As disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. E nós vamos, ao longo do tempo, abordar aqui cada uma destas disciplinas. As disciplinas interiores são a meditação, a oração, o jejum e o estudo. As disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E as disciplinas comunitárias, que envolvem todos, são a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Então, quantos grupos temos aqui? Disciplinas interiores, exteriores e comunitárias. Então, as disciplinas são para nos auxiliar na busca do conhecimento de Deus. Não são para nos acorrentar, mas sim para nos libertar. As disciplinas não são leis, são princípios que, quando praticados, são libertadores. E hoje eu quero começar por abordar a meditação. E quando eu falo ou converso com alguém acerca de meditação, sai logo uma pergunta do outro lado. Então, mas isso não é lá das religiões orientais? Isso não é do budismo? Nós vamos perceber o que é uma coisa e o que é outra. Venham comigo até ao Salmo número 1, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ok. Quando isto foi escrito,
Buda ainda não tinha nascido. Ok? Buda é contemporâneo do profeta Daniel. Viveram mais ou menos na mesma altura. Salmo 119, 97. Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Ok? Qual é o mais pequenino? Tu sabes, Noah? Qual é o mais pequenino? 117. Há ali um bocadinho. Foi ali ganhar um bocadinho de embalo para depois escrever o 119. Salmo 119, versículo 97, e depois vamos ali olhar para mais 2 ou 3 ali à frente. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Para observar a tua palavra. 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Isto é alguém que está a degustar as palavras do Senhor. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Entendimento, mente que está ligada ao coração. Conhecimento não é só emoção, é um entendimento ao qual nós podemos chegar fruto da ação do Espírito Santo. Ok? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Então, na meditação bíblica, nós podemos incluir a reflexão, o pensamento, a oração, também o estudo. Mas trata-se de olhar para a palavra numa leitura que vai para além da interpretação teológica, dos conceitos doutrinários ou da exegese. Mas é uma leitura em que nós damos lugar a que a palavra germine e frutifique no nosso coração. Em que deixamos que a palavra entre no nosso coração e transforme o nosso ser. Todo o livro de Salmos ele está cheio de meditações. Muitas das orações de Davi e de outras pessoas que escreveram os Salmos são conversas com a sua alma, com a sua própria alma, em que refletem a fome de Deus e também o seu conhecimento de Deus. Não foram escritos ali só porque houve um rasgo de inspiração ou porque o salmista era um escritor e estava empenhado em escrever mais uma obra. Não, nada disso. São reflexões, são confissões resultantes da intimidade com Deus. Amém? E sabe uma coisa? Nos dias que correm, nesta abordagem que nós fizemos no princípio desta nossa conversa, nós fomos confrontados com muita da realidade do nosso tempo. E sabe, o nosso inimigo, tem sido especialista em 3 áreas. Ruído, pressa e multidões. Digam lá comigo, ruído, pressa e multidões. São 3 áreas onde Satanás tem sido um especialista exímio. E nós vemos isto tudo na vida de Jesus. Nós temos ruído à nossa volta? Sim, muito. E Jesus tinha ruído à sua volta? Sim, muito. Por isso ele vai para o deserto. Nós temos pressa? Sim, nós estamos sempre com pressa. E Jesus tinha pressa? Não. Imaginem alguém que está a iniciar o seu ministério. Esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. O que é a primeira coisa que Jesus faz quando começa o seu ministério? Vai 40 dias para o deserto. Jesus tinha pressa? Não. Nós vemos isso nos Evangelhos. Quando Jesus se dirige para a casa de Jairo, cuja filha estava a morrer,
Jesus teve pressa. Quando Jesus vai ao encontro da família de Lázaro, Jesus tinha pressa. Jesus atrasou-se? Jesus chegou tarde demais? Jesus não tinha pressa. Este inimigo, especialista nestas três áreas: ruído, pressa e multidões. Nós temos multidões à nossa volta? Sim, e até gostamos. E quando nós não temos, procuramos. Ao dia de hoje, eu tinha 1246 amigos no Facebook e 422 pedidos de amizade pendentes. Multidões que nós procuramos. Jesus tinha multidões à sua volta. Sim, tinha. E dava-lhes resposta? Sim, dava. Mas também se apartava. E porquê é que Jesus se apartava? Para descansar e para estar sozinho. Para estar sozinho? Não, para estar com o Pai. E a meditação é observar, é ruminar, é descobrir, é trazer à mente, à memória. Por isso é que é importante nós memorizarmos as Escrituras. Por isso é que é importante decorar os versículos. Para que eles possam vir à nossa mente, à nossa memória, ao nosso coração e fazerem aquilo que lhes compete, que é transformar a nossa vida. A contemplação pode ser um auxílio à nossa reflexão e ao reconhecimento da grandeza de Deus. Quem é que não fica estarrecido quando vê o oceano? Quem é que não fica extasiado quando vê tantas maravilhas da natureza que o Senhor nos mostra e nos dá? E não é preciso ir às cataratas do Niágara. Quantos apreciamos o nascer do sol ou um pôr do sol? Aqui no oeste, entre serras, vinhedos e mar. Não conseguimos nós apreciar e reconhecer a grandeza e a majestade de Deus nesta contemplação da sua criação. E não há lugares onde sempre que passamos não ficamos rendidos à glória de Deus. A meditação implica a capacidade de ouvir Deus e de obedecer à sua palavra. E o propósito da meditação é trazer a realidade de Deus para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida. E o que é que pode ser confundido com a meditação das religiões orientais? É só mesmo confusão. Porque enquanto o conceito deste tipo de meditação das religiões orientais é o esvaziamento, é esvaziar a mente, o conceito bíblico é o contrário. O conceito bíblico é nós enchermos da palavra de Deus, é nós enchermos da presença de Deus. Porque até temos aquele exemplo que Jesus menciona de quando há a expulsão de um demónio e a casa fica limpa e fica vazia, depois vêm 7 para ocupar aquele espaço. Mas a ideia é nós sermos cheios da palavra, cheios da presença de Deus, porque é essa presença de Deus que vai tirar as trevas, que vai tirar a maldade, que vai tirar a opressão, que vai tirar tudo aquilo que resulta da natureza pecaminosa. Amém? Filipenses 4:8 diz-nos, e é um versículo-chave aqui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, quando for confrontado com esta questão, não pense no Buda, deixe lá estar o Buda onde ele está, que ele já morreu. Ok? Pense no Deus vivo, que
pode encher a sua mente com verdades que são transformadoras. Amém? Então, nós já percebemos um bocadinho acerca do que é a meditação à luz das Escrituras. E como é que nós fazemos isso na prática? Como é que se aprende? Aprende-se fazendo. E eu não vou-vos dar aqui técnicas nem um ABC da meditação, mas há algumas dicas que nós podemos seguir, que nós podemos adotar, seja para a meditação, seja para a oração, que é começarmos por procurar alguma quietude. Separar uma parte do nosso dia, aquietarmos-nos, apaziguar o nosso coração, deixar o telemóvel longe, procurar um lugar tranquilo, silencioso, que seja cômodo, que esteja livre de interrupções e que seja fixo. Certamente alguns na vossa casa terão um espaço onde vocês oram, onde gostam de orar. E é bom que nós tenhamos esta rotina, para não andarmos sempre a pensar, e agora? E como é que onde é que eu vou orar? Onde é que eu vou meditar? Não. Encontre um sítio onde se sinta bem e onde não seja perturbado. Até pode ser na rua. Algures numa paisagem inspiradora, mas num recanto da sua casa. E tenha uma postura confortável. Você pode orar sentado, você pode orar de joelhos, não adormeça. Pode até fazer uma caminhada, mas quem nunca orou, quem nunca adormeceu a orar é porque nunca orou. Ok? E como é que nós fazemos isto? Com a palavra. Retenha-se num texto curto. É importante estudar a Bíblia e há tempo para estudar a Bíblia. E o estudo é uma disciplina também. Ok? Mas este tipo de leitura, uma leitura orante, pode fazê-lo escolhendo trechos curtos. Pode ter também algum livro de um autor cristão com alguma meditação. E ao longo de uma semana, detenha-se na mesma leitura, no mesmo capítulo ou nos mesmos versículos. Observe a natureza. Procure discernir os tempos. O que é que dizem os jornais, mas o que é que diz a palavra de Deus? Procure ver a ação de Deus nos pequenos detalhes. E a Filipa, no início do culto, falou nisso. O que é que nós temos para agradecer? O que é que nós temos para mostrar a nossa gratidão? E podem ser pequenos detalhes. A alegria de ter almoçado com um amigo com quem não estávamos há muito tempo. A alegria de ter conseguido uma vaga na escola. Simplesmente ter podido dar um abraço, termos despedido de alguém que partiu. E, como eu disse há pouco, há quem já tenha feito esta caminhada há uns anos ou há uns séculos. E Martinho Lutero tinha o seu modelo e nós conhecemos pela sua carta que ele escreveu ao seu barbeiro, que se chamava Peter Beskendorf, em 1535. Eine einfache Art zu beten, que é uma maneira simples de orar. E Lutero explicava que nós deveríamos começar por aquecer o coração através da meditação. E diariamente ele debruçava-se meditando sobre o Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo dos apóstolos. E não era uma recitação. Consistia em trazer à mente cada frase e refletir sobre ela. E nós podemos até fazer este exercício a título de exemplo, e eu não quero amassar-vos muito, mas pegando na oração que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, começando por dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é que quer dizer
santificado. Quais são as implicações da santificação? O que é que lemos? O que é que sentimos quando dizemos Pai? Que sentimentos, que emoções, que realidades vêm ao nosso coração? E venha o teu reino. Eu anseio por isso. Eu quero mesmo que isso aconteça. E o que é este reino? Então depois ele continuaria ao longo de toda a oração, ou detinha-se num dia, nesta frase, e depois passava aos 10 mandamentos, e poderia começar no primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E olhar, e meditar, e refletir. O que é que significa o Senhor ser o meu Deus? O que é que isso implica na minha vida? O que é que significa ter sido tirado da casa da servidão? Do que é que eu era escravo? Do que é que o Senhor me libertou? E continuávamos neste exemplo. E ele dizia ao seu barbeiro: se tiveres tempo, podes também meditar sobre o credo dos apóstolos, cuja primeira afirmação é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como é que esta afirmação me leva a adorar o Senhor? Como é que eu consigo definir o que é ser Todo-Poderoso? Como é que eu adoro, como é que eu amo este Senhor? E perante tudo aquilo que nós temos já hoje refletido um bocadinho, devem certamente surgir perguntas, desafios, mas também compromissos. Ok? Porque nós não queremos que isto seja simplesmente uma história bonita para vocês logo à tarde não se lembrarem mais. A ideia é que isto comece a fazer aqui efeito e comece a dar fruto. E muito fruto. Amém? Então, neste mundo de pressa, ruído, multidões, podemos marcar a diferença. Porque quando isto acontece no nosso coração, nós somos levados à adoração. Isto pode acontecer a cada manhã, a cada noite, que nós nos curvamos para falar com Deus, para estar com Deus. E vamos ser levados certamente à adoração. E vamos ser levados ao arrependimento. Como é que eu não percebi determinadas coisas na minha vida? Porque é que eu estava a pôr os pés pelas mãos nesta área? Nós vamos começar a ter contrição no nosso coração. Que comportamentos errados é que eu tenho? Que emoções prejudiciais, que sentimentos prejudiciais, que atitudes resultam de quando eu me esqueço disso? Ok? E arrependimento implica a confissão. Ok? O arrependimento é resultado da confissão. E depois nós seremos certamente levados à gratidão. Porque nós vamos começar a descobrir que o Senhor nos tem enriquecido tanto, que nós temos tanto para agradecer, muito mais do que imaginamos. Porque o Senhor, efetivamente, é a fonte de tudo. Amém? E isto vai-nos fazer mover. Amém? E nós vamos ser levados à aspiração, a aspirarmos a alguma coisa. E essa aspiração será uma aspiração saudável, um desejo de transformação, de amadurecimento, de crescimento. E como nós seremos diferentes quando estas verdades forem realidade da nossa vida. Amém.